Como sair da zona de conforto? Meu nome é Diogo Hudson, eu sou coach e criador da Escola de Heróis, uma formação com pós-graduação em coaching. E para responder essa pergunta, eu quero te contar a minha história. Eu sempre falo que não é o meio que vai construir o ser humano, é o ser humano que constrói o próprio meio. E para isso a gente precisa controlar os nossos medos para poder a gente atingir os nossos objetivos. Eu trabalhava na área jurídica e não era feliz com o que eu fazia. Eu tinha medo de mudar. Não sei se você já passou por isso, mas aquela dificuldade de lidar com a incerteza, de correr o risco. Eu tinha um salário fixo, que eu era feliz com aquele salário, mas eu não era feliz com a minha profissão e eu não era feliz como ser humano. Às vezes a gente só olha para o lado financeiro e quando a gente vai mudar, a gente morre de medo de correr o risco. E simplesmente eu ficava na minha zona de conforto. E isso era muito ruim, porque onde eu trabalhava, aquilo era um estresse tão grande, que aquilo me gerou uma doença. Simplesmente eu não sabia o que fazer, porque todos os médicos não descobriam a origem da minha febre. Todos os médicos não descobriam a origem da minha alergia. E eu estava totalmente desequilibrado emocionalmente. Até que chegou um dia que eu desmaiei e eu precisava de uma virada na minha vida. Foi aí que um grande amigo meu me apresentou o coaching. E através dessa ferramenta poderosa, eu me equilibrei emocionalmente e eu percebi que eu podia ajudar centenas ou talvez até milhares de pessoas através do coaching. E assim eu comecei com muita determinação a trabalhar o coaching. Eu atuei como coach profissional, lotei a minha agenda, comecei a atender vários clientes. Depois eu comecei a desenvolver a minha formação em coaching, que é a Escola de Heróis. E hoje a Escola de Heróis também é uma pós-graduação em coaching em parceria com a Universidade Cândido Mendes. E ao longo dos últimos anos, eu venho estudando o comportamento humano ao redor do mundo. Visitei cerca de 30 países para poder estudar as técnicas de coaching, técnicas de comportamento humano e deixar essas técnicas acessíveis a você. E tem gente que escuta essa minha jornada e tem gente até que acha que foi muito fácil, mas eu falo para você, sair da zona de conforto não é fácil. Quando eu resolvi abrir a Escola de Heróis, eu não queria voltar para a casa da minha mãe, porque lá era ótimo, era maravilhoso, mas lá eu estaria na zona de conforto. E como eu não tinha dinheiro para alugar um lugar para poder dormir, eu dormi na minha sala de reuniões por 2 anos. E ali eu dormi no chão, num colchonete, e foi como se fosse um trampolim para poder eu me esforçar mais e para poder entender onde eu iria chegar. Eu queria muito mais. Eu queria deixar esse conhecimento acessível a todos. E hoje a Escola de Heróis, ela consegue deixar esse conhecimento acessível para todos. Hoje a Escola de Heróis funciona no Rio de Janeiro, com filial em Nova Iguaçu, filial em São Paulo, e estamos abrindo filiais pelo Brasil inteiro. E por que eu estou te contando essa história? Porque o título desse vídeo é Como Sair da Zona de Conforto e Alavancar os Seus Resultados. Às vezes eu fico pensando na minha trajetória e eu falo assim, caramba, eu passei tanta coisa e ainda vou passar tanta coisa. E aí eu pergunto para mim mesmo, por que vale a pena a gente passar por tantos obstáculos e por tantas dificuldades? Bom, para responder essa pergunta, eu vou falar um pouquinho para você aqui sobre 4 pilares relacionados a sair da zona de conforto e entrar numa coisa chamada contribuição ou zona de contribuição. Eu quero que você reflita hoje na tua carreira, no teu trabalho, em qual desses 4 pilares você está hoje. O primeiro pilar é a zona de conforto, é aquilo que você faz por obrigação. Não sei se você já parou para pensar, mas às vezes a gente trabalha só para pagar as contas no final do mês. Às vezes a gente não está nem aí para o trabalho, a gente está ali, parece que só que o nosso corpo está ali, mas a nossa mente está em outro lugar. Isso é a zona de conforto. Você faz por obrigação, você faz porque você busca uma segurança, simplesmente você faz isso porque você busca uma estabilidade financeira. Só que existe uma outra zona, que é a zona de satisfação, que é quando você faz
aquilo que você faz bem. O que é fazer bem? É algo que tem a ver com seu talento, é algo que tem a ver com sua vocação, é algo que tem a ver com suas aptidões, suas habilidades, suas capacidades. E isso pode ser muito bem desenvolvido. Então, comece a escutar os feedbacks das pessoas, os elogios das pessoas. Perceba aquilo que você faz bem. E aí eu quero te perguntar, será que hoje você está na zona de conforto ou você está na zona de satisfação, fazendo aquilo que você faz bem? Tem a terceira fase, que é a zona de realização. É você fazer aquilo que você ama. Será que hoje você consegue fazer aquilo que você ama? Além disso, consegue fazer bem aquilo que você ama? Além disso, não fazer por obrigação, mas fazer por dever? Fazer por dever significa assumir a responsabilidade e as consequências de tudo aquilo que você faz, inclusive dos erros. Afinal de contas, todos nós erramos e quando a gente erra, a gente volta para esse ciclo porque a gente aprende, a gente se esforça menos e gera mais resultado a partir do momento que a gente aprende. Faz sentido isso para você? E dessa forma a gente chega na quarta etapa, que é a zona de contribuição. Se você é útil para o mundo. Então, eu te pergunto hoje no seu trabalho, você faz por obrigação, você faz bem aquilo que você faz, você ama fazer o que você faz, ou você é útil para o mundo? Eu gostaria que você comentasse aqui, compartilhasse esse vídeo, e eu vou finalizar esse vídeo com uma frase que eu adoro. A frase fala o seguinte: lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito bela para ser insignificante. Essa frase é de Charlie Chaplin. Então, saia da zona de conforto. Se inscreva nos nossos cursos gratuitos e nos vemos mais tarde. Um grande abraço. Valeu!